Bom dia, meus amados, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que Ele traga luz em nossas vidas, entendimento da Sua palavra para aplicarmos em nossas vidas e vivermos uma vida muito feliz. Hoje nós vamos continuar Apocalipse 3 e vamos falar sobre a carta de Jesus enviada à igreja de Laodiceia. E o título é O que são as palavras do Amém? Muitos de nós estamos automaticamente falando o Amém sem saber. E muitos pregadores até usam a palavra do Amém para manipular as plateias. Eles falam assim para vocês, Amém? E daí a plateia é obrigada a dizer amém. É um ato espontâneo, sem pensar. Mas hoje nós vamos ver aqui que as palavras do amém, ela tem um significado muito importante e ela não pode ser dita apenas por casualidade e ninguém pode usar as palavras do amém para manipular. Mas você sabe o porquê? Laodiceia fica a sudoeste de Frígia e é um ponto comercial de muita prosperidade, muito rico, por três características que Jesus vai citar no decorrer da carta. E a primeira característica é que Laodiceia tinha um banco. É uma das únicas cidades naquela época que tinham um banco. Por quê? Por causa ali gerava muita riqueza dentro daquela cidade. E essa riqueza vinha de acordo com a segunda opção, é que eles inventaram uma pomada para os olhos. Então a medicina estava numa fase de florescimento em Laodiceia. E essa pomada era feita da sávia, que é muito bom para a sequidão nos olhos e outros problemas. E a terceira riqueza de Laodiceia era a lã, um comércio maravilhoso da lã que trazia muito ouro para aquela região. Então vamos à palavra de Deus e depois voltaremos com as explicações. Leitura de Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vai começar falando que essas são as palavras do Amém. Isso nos diz que a palavra Amém, ela literalmente significa a certeza da veracidade da palavra de Deus. E de acordo com Isaías, todas as bênçãos e juramentos estão diretamente ligados a Deus e a ninguém mais. Então nós vamos prestar muita atenção, porque hoje em dia a gente vê nas redes sociais, a gente vê em muitos lugares as pessoas falando amém para tudo, mas o amém, ele está diretamente ligado a Deus e a ninguém mais. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento, o farão pelo Deus da verdade. Pois deixarei de lado minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Isaías 65, versículo 16. O cumprimento de todas as promessas de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo vem com um sim de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que depois desse cumprimento vem a palavra amém. Essa palavra amém, ela é um agradecimento, uma glorificação pelas bênçãos recebidas de Deus e de ninguém mais. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. 2 Coríntios 1, versículo 20. A igreja de Laodiceia foi fundada por um cristão chamado Epáfras, na mesma época em que o apóstolo Paulo estava pregando em Éfeso. E nós não encontramos evidências de que o apóstolo Paulo também pregou em Laodiceia. E aí vai falar sobre o soberano da criação de Deus. Essa soberania cabe a nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui antes da criação de Adão. Ele estava junto com Deus aqui. E a sua referência é que ele existia como palavra. Então, tudo aquilo que Deus estava falando, ele estava nos falando também através daquilo que é sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a palavra que nós temos na Bíblia. No princípio, aquele que é palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, versículo 1. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Colossenses 1, versículo 15. Uma acusação muito séria em que Jesus vai dizer: não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Isso aí é referência a um provérbio. E nós vamos ver que a pessoa que é morna, que não é fria nem quente, é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, usa a palavra de Deus dentro da religião, igrejas também usando a palavra de Deus, como é o caso da igreja de Laodiceia, mas também acrescentando certas coisas na fé. Mas Jesus está dizendo que melhor seria que elas fossem frias ou quentes. Frias são aquelas pessoas que nunca tiveram conhecimento a palavra de Deus. Elas são ignorantes totalmente, elas nunca receberam a boa nova. Então, ali existe uma justificativa se elas morrem nessa frieza, porque elas não foram atingidas de maneira nenhuma com a palavra de Deus, não é culpa delas.
Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo, segundo Pedro 2, versículo 21. O quente vem de encontro ao fogo da justiça. E aquele que é quente diante de Deus é aquele que segue a palavra de Deus 100%. Então, se a pessoa não é fria nem quente, ela é morna, ela está no meio. Quer dizer, a metade ela acredita em Deus, a metade não. Ou é em si, ou é nas coisas que a igreja coloca, então ela tem uma crença morna. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele está pronto para vomitá-lo de sua boca. O que significa isso? Significa que antes da sua vinda, Jesus está pronto para fazer isso, mas ainda não fez. Por quê? Porque tanto as igrejas como as pessoas têm a chance de se arrepender e voltar para a sua palavra 100%, ou pelo menos tentar, né, gente? Porque nós somos muito falhos e muitas vezes a gente erra de uma maneira ou de outra, mas depois que a gente reconhece o nosso erro, a gente arrepende e procura não pecar mais. Essa é a nossa vida cristã. A gente vive em constante batalha contra o pecado, contra o maligno e tudo mais. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Hebreus 10, versículo 26. Tudo isso vem de encontro à lei dada por Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Todas. Não importa quem são, não importa se nós temos um anjo encarnado aqui à nossa frente. A gente tem que amar a Deus, agradecer a Deus por esse anjo encarnado. Se nós temos um santo na nossa frente, nós temos que adorar a Deus, agradecer a Deus por este santo estar em nossa frente, estar em nossas vidas. Porque veja que quem manda anjos e santos é Deus. Nós não temos o controle sobre isso, nós não podemos usar essas criaturas para fazer o que nós queremos quando Deus está nos dizendo amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós vamos até Deus e nós confiamos de que Ele vai fazer por nós aquilo que Ele achar que é de nosso merecimento. Mas não a gente procurar um intermediário para a gente chegar a Deus, porque o Filho de Deus, ele tem que ter a confidência de que tudo que ele quiser, disser, pensar, Jesus Cristo está ouvindo, está pronto para atender se for da sua vontade. Então, para que a gente ficar nesse limbo? Procurando intermediários, a gente tem que ir na fonte e a gente tem que chegar no trono de Deus com toda a confiança possível, dobrar os nossos joelhos lá e falar com Ele como um filho fala com o seu pai. E nós vimos na leitura de Pedro dizendo que teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida. Veja que aí é questão dos frios, porque os frios nunca conheceram. Então, é melhor ser frio do que uma pessoa morna. Veja aí que a justiça de Deus vai cair implacavelmente sobre os mornos. O principal crime dos mornos é a adulteração da palavra de Deus, que nenhum ser humano tem a autoridade de adulterar a palavra de Deus, colocar as suas próprias crenças no meio. Isso aí é um crime contra Deus. De onde surgem os falsos profetas? Os falsos profetas estão nas nossas igrejas. Eles surgiram
e continuam surgindo dentro das próprias igrejas, porque tem sempre falsos cristãos ali que preferem ouvir aquilo que os outros estão falando, não ouvir a Deus, estudar a sua palavra, e eles aceitam aquilo como algo real. Eles são mornos nesse caso, porque estão aceitando a palavra do homem e não aceitando 100% a palavra de Deus. Isso significa simplesmente ser morno, e a gente não pode simplesmente usar a palavra amém de uma maneira em que a gente está blasfemando a Deus ao invés de estar glorificando a Ele. Veja que coisa séria quando a gente está dentro de uma igreja dizendo amém. A gente está dizendo amém por algo que alguém está falando, porque o amém não é para mim, não é para ninguém, mas o amém está diretamente ligado a nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus. Agora, depois de vocês ouvirem isso que eu estou falando para vocês, não tomem por mim, vão na própria palavra, abram a sua Bíblia e leiam. Depois disso, se vocês continuarem pecando deliberadamente, infelizmente, também diz a palavra que aquilo que vai acontecer com vocês é um julgamento implacável de Deus. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Hebreus 10, versículos 27. Agora, na carta, nós vamos ver Jesus entrando nas características das riquezas de Laodiceia e também deixando a gente entender sobre as igrejas que vieram a partir dessas igrejas iniciais. Essa riqueza é algo que a pessoa está dizendo que ela é rica, que ela tem tudo o que precisa, mas Jesus está falando que na realidade elas são miseráveis, elas estão nuas, elas não têm aquilo que elas realmente precisam, porque a riqueza mundana é algo muito passageiro, é algo que nos engana, e a gente deveria estar querendo buscar em Jesus Cristo a nossa riqueza espiritual, que vai nos cobrir de algo maravilhoso. Então, a primeira riqueza aí que Jesus vai dizer: te dou um conselho, compre de mim ouro. Veja que todo o ouro de Laodiceia, onde é que estava? No banco. Laodiceia é um lugar conhecido por ter um dos primeiros bancos, porque ali passava muito dinheiro. E aí Jesus Cristo vai continuar falando sobre a economia de Laodiceia. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Aí é a outra riqueza de Laodiceia que está ligada à lã. Eles comercializavam a lã, o tecido branco era algo muito vendido naquela época. E daí Jesus vai dizer: compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Como eu já disse, uma outra riqueza de Laodiceia é que eles fizeram uma pomada para a sequidão dos olhos. Naquela época, muitas pessoas ficavam cegas pela ressequidão nos olhos, por eles não terem conhecimento na medicina. Então, essa pomada trouxe muita riqueza ao povo de Laodiceia, mas Jesus está usando isso aí para ver que nada disso é algo para eles idolatrarem como deles, como tendo algo maravilhoso, mas algo que vem de Deus e que faz parte da riqueza de Deus, e que a gente deve procurar eliminar a nossa cegueira espiritual, que de nada adianta a gente pôr a pomada nos olhos, tirar a ressequidão, mas na realidade para Deus nós continuamos mortos, porque nós estamos afastados dele e espiritualmente falando nós estamos cegos. Jesus vai dizer em seguida que ele repreende e ele disciplina aqueles que ele ama, e vai chamar essas pessoas ao arrependimento.
Como nós já dissemos, Deus mandou seu Filho unigênito para nos salvar do pecado. Mas se a gente continua escolhendo pecar, significa que a gente não está dando o devido amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Isso aí é um ato de heresia, é um ato de descrença muito grande. Então, para que a gente elimine tudo isso, Jesus Cristo está nos dando a receita que vem com o arrependimento. Agora, depois do arrependimento vem o perdão. E depois do perdão, uma vida totalmente transformada, uma vida santificada, porque essa é a vida que todos nós devemos seguir. A gente tem que procurar de toda a maneira viver como nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente viva. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. João 3, versículo 18. Jesus está escrevendo para Laodiceia que ele está à porta, está batendo, e que se alguém ouvir, abrirá e ceará com ele. Mas será que não é o contrário? Será que as portas da igreja de Laodiceia não deveriam estar sempre abertas para Jesus Cristo? Veja que coisa horrível. Jesus Cristo tinha que chegar à porta da igreja e bater. E daí, se é uma possibilidade, se ali houver alguém que o escute, essa pessoa iria abrir a porta. É uma igreja condenada, porque a igreja de Jesus Cristo, ele não precisa bater a porta, ele tem controle sobre essa igreja, mas aí é uma igreja satânica, em que se houver alguém que ouça ali, vai ser uma raridade. Jesus Cristo nos diz, batei e abri-se-vos-á, não é? É nós que somos supostos estar buscando a Cristo, batendo a sua porta e batendo cada vez mais insistentemente até que Ele abra, através da oração, através do trabalho, através da nossa transformação e tudo mais. É a gente que bate, mas não a gente ficar esperando que no pecado Jesus Cristo venha e bata a nossa porta e fala, venha meu pecador, está tudo bem com você, seus pecados estão perdoados. Não, nós vamos ver que existe uma consequência. Quanto mais a gente peca, mais distante de Deus a gente está. E a igreja que está mergulhada no pecado, Jesus tem que bater a porta, e ele tem batido. Muitas vezes ele bate o tempo todo, mas essa igreja está tão aderida às artes satânicas que elas não têm como estar na presença de Jesus Cristo. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Mateus 7, versículos 7 e 8. E Jesus venceu o mundo e se senta ao lado do Pai no trono. E ele está dizendo que ao vencedor ele dará o direito de sentar ao seu lado no trono. A pessoa não vai receber um trono, mas a pessoa vai receber o direito de sentar ao lado de Jesus Cristo nesse trono. Veja que coisa maravilhosa. Significa que ele vai dividir o seu trono com todos aqueles que vencerem o mundo, que se distanciarem completamente do pecado, aceitá-lo como seu Salvador e viver uma vida completamente transformada e santificada. Como todas as cartas, ele termina dizendo que é para ouvir
aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele continua batendo a porta das igrejas, mas nem sempre significa que as igrejas estão abertas para ele. Existem muitas igrejas que não fazem parte daquela uma só igreja em que Jesus Cristo é a cabeça e as outras igrejas são os membros. Então nós temos que pensar em fazer parte dessa uma igreja e não ser aquela igreja dividida, igreja disto, daquilo, que são igrejas satânicas que estão causando a divisão, estão colocando muitas coisas do homem no meio, estão inventando muitas coisas que não estão na Bíblia para tornar mais interessante e chamativo para o pecado, para as obras satânicas, e tudo isso está nos afastando de Deus e trazendo a escuridão para dentro das igrejas. Vamos pedir a Deus que desperte essa palavra dentro de nós, que a gente tenha toda a certeza da sua verdade quando a gente diz amém. E que o nosso amém não seja um amém para qualquer ser vivente, para qualquer ser que foi criado por ele, mesmo que seja um anjo ou um santo, mas que o nosso amém nunca seja para eles, mas seja sempre um amém direcionado para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, muito obrigada pela sua participação. Que Jesus te dê saúde, paz, prosperidade e tudo o que o seu coração deseja para que a sua vida seja equilibrada e feliz. Amém.